Cuida coquinho. Que é a cachoeira da Purificação, Angélica, né? Cachoeira pequena, mas como um poço. Acima delas tem duas inóspitas assim, geralmente. Linha de leito de rio bastante difícil. O que viajar significa para você? Eu sempre digo que a melhor forma de você conhecer um lugar é conhecendo as pessoas locais. Às vezes, por meio de uma conversa, você aprende tanta coisa sobre a história e a cultura do lugar que te faz conhecer o destino muito além das paisagens. E o episódio de hoje é sobre pessoas. Além das experiências incríveis que eu mostrei no último vídeo, aproveitei o meu último dia no Vale do Capão para fazer um treino junto com os atletas de Trail Run e conhecer um dos lugares mais sinistros da Chapada Diamantina, os Gerais do Vieira. Vem acompanhar de perto comigo esse treino e me conta nos comentários, você já fez uma corrida de montanha? Se sim, quantos quilômetros foram? E se não, você tem vontade de fazer? Fala galera, meu nome é Yuri Nonato. Sou Judá Vinícius. A gente é atleta de corrida de montanha aqui do Vale do Capão. Ultimamente a gente foi os 2 campeões nacionais aqui e a gente veio fazer um comunicado muito importante para vocês, que a gente está precisando da sua ajuda para representar o Brasil lá na Europa. Uma prova, o Mundial de Skyrunning lá na Itália, em Gran Sasso.
E aí a gente já vem há um bom tempo trabalhando, se dedicando a isso, e graças a Deus deu esse certo retorno, algo que a gente trabalhou muito e sonhava muito. E é isso, precisamos dessa ajuda aí de todos vocês e vamos para cima, chapada. E como é que vocês fazem para treinar? Como é que são o treino de vocês? Conta um pouco aí. Então a gente está bem focado há bastante tempo já, seguindo uma planilha de treino bem forte e com planos de alcançar o melhor que a gente puder em áreas internacionais. Vamos botar o Vale do Capão no topo. Vamos pra cima. Ah, velho, é só sair da porta de casa que a gente já tá treinando já, velho. Não tem muita dificuldade, não. A gente é nativo da montanha mesmo, viemos de cá. Nossa estrada é trilha pra gente, pô. Eu comecei desde novinho, com 7 anos, com a influência da minha mãe. Eu comecei na bike, no ciclismo, e aí depois migrei pro trail. E tô amando essa vivência de montanha. Foi 100%. A junção dessa amizade que gerou essa estiga de querer ser melhor, de querer dar o nosso melhor sempre, da competição. A gente pegou esse amor de competir, essa raça, essa estiga. E como é que foi ali ganhar para o brasileiro? Como é que foi essa experiência lá? Um pouco. Coração batendo na boca, um bagulho doido, mas graças a Deus deu tudo certo. Preparamento muito forte. Então já estava confiante, já sabia o que ia fazer e ir para cima. Cara, para mim foi uma prova muito interessante, bastante quebrando muitas barreiras da minha cabeça mesmo. Consegui alcançar um resultado que eu esperava. Esperava mais, mas alcancei o que eu esperava. A cabeça do atleta é sempre assim, sempre querendo mais do que a gente pode. E, pô, conta pra galera aí como é que eles podem ajudar vocês no projeto de ir pra Itália, participar do Mundial, como é que funciona? Você pode ajudar de várias maneiras. Pode ajudar na nossa vaquinha de contribuição, alguma coisa que você possa dar, alguma coisa sua de valor, não alguma coisa sua, né? Uma hospedagem, alguma coisa que algum a gente estabelecimento possa rifar, seu. qualquer coisa que você puder estar ajudando assim, a gente realmente não interessa, estamos de coração aberto. Qualquer coisa que vinha aí já é uma grande ajuda. É isso aí, valeu, rapaziada. Dale, velho. Bora, gratidão. Montanha, pra cima. Amor. Brasil Trias Expedições. Essa aí foi sua primeira. Essa foi a minha primeira agência. Eu tinha uma agência física aqui na Vila do Capão. Aí era essa aqui. Aí tinha umas fotos que eu mostrava para os clientes. Era um catálogo que eu mostrava para os clientes. Os clientes entravam aqui no Pai Inácio, aqui no Vale do Pati, ó. Isso que ano que era? Esse álbum aqui eu fiz em 2002. 2002. Agora... A foto é de 99. Da nova geração da corrida de montanha para um dos guias mais antigos e conhecedores da história da Chapada Diamantina. Hoje o Léo me recebeu na sua casa para contar um pouco mais sobre o início do turismo nessa região tão importante da Bahia e um pouco mais sobre a história desse lugar. Eu sou o Leonardo, meu nome é Leonardo Matabreu. Eu sou guia de turismo vai fazer 28 anos já que eu sou guia de turismo. Conhecido como Gatão. Conhecido como Gatão, na Chapada Diamantina e em alguns lugares por aí. Muita gente me conhece como Gatão. E faço o Vale do Pati desde 97. Sou um dos primeiros guias a fazer o Vale do Pati, com outros guias de Lençóis, alguns guias de Capão. Éramos poucos guias que faziam essa trilha. A primeira vez que eu vim para Chapada foi em 1992. Eu vim com meus primos. Nessa época eu morava em São Paulo, meu pai morava em Salvador, meu pai é baiano. E eu morava com minha mãe em São Paulo. E eu tenho uma tia que na época morava aqui no Capão. E eu vim morar aqui no Capão, eu vim atrás dela aqui para visitar ela. Eu não sabia nem para onde eu estava vindo. E aí quando eu cheguei aqui eu pirei. Falei, cara, que lugar lindo, que lugar diferente, essas montanhas todas. E era um lugar que naquela época era meio que era um lugar esquecido no Brasil, assim, podia se dizer assim, sabe?
era uma vida muito a par do que acontecia no país aí fora. Era tudo muito diferente. A luz tinha chegado há poucos anos aqui no Vale do Capão, especificamente no Vale do Capão, e eu tinha 13 anos na época, e eu já sabia que era aqui que eu queria morar. E aí eu fui para São Paulo, eu fiquei vindo todas as minhas férias que tinha. São Paulo eram as férias de julho, né? Então eu vinha para Bahia para ficar com meu pai, que eram as férias, né? E eu ficava com meu pai nada, eu vinha embora para cá e ficava aqui na Chapada Diamantina, e ficava numa comunidade que existe até hoje, que fica no caminho que vai para a Trilha das Águas Claras, que é uma comunidade chamada Comunidade Campina, que é um lugar bem legal, que foi muito especial na minha vida. E aí, a partir de lá, eu conheci um cara lá, dentro da comunidade, que chamava Orestes Terra Azul, um dos caras mais importantes dentro da história do turismo da Chapada Diamantina, se não for a pessoa mais importante da história do turismo da Chapada Diamantina, que eu acredito que ele seja, sim, a pessoa mais importante. Foi o cara que inventou os roteiros do Vale do Pati, foi o cara que inventou o roteiro Volta ao Parque, foi o cara que desenvolveu os turismos, trouxe as agências de São Paulo para cá, que começou a desenvolver o ecoturismo dentro da Chapada Diamantina do Brasil. A primeira vez que eu guiei, eu tinha, que não foi remunerado, mas foi a minha primeira experiência, eu tinha 15 anos. Foi um grupo de uma agência de São Paulo, a gente fez a trilha Capão Lençóis, é uma trilha de 20 quilômetros, que eu amei. E aí, quando eu vim morar, ele já me chamou logo, e desde então comecei a trabalhar. Isso foi em 97, que eu comecei a trabalhar com turismo aqui na Chapada Diamantina, onde pouquíssimas pessoas, não tinham guias na Chapada, eram poucos guias que iam, né? O turismo na Chapada Diamantina foi um turismo que foi ocorrendo dentro de um parque nacional, numa época em que poucas pessoas nem sabiam direito o que era um parque nacional. Era uma grande novidade para a sociedade brasileira em si. Não existia rede social, não existia nada desse tipo de coisa. Então, todas as informações que a gente tinha sobre ecoturismo nessa época, logo no início do turismo, quando começou, eram através de revistas de viagens e jornais de viagens. A gente começou a frequentar o Vale do Pati nessa época. O Vale do Pati era uma comunidade e que era uma comunidade que tinha sofrido com o final da plantação de café, que sofreu com seca, sofreu com abandono, dificuldade de acesso, mas eles se mantiveram ali por muitos anos. A história do Pati é uma história muito longa, isso merece um outro vídeo, porque é uma história bem longa. E quando o turismo começou a chegar no Pati, eram pessoas que elas viviam ali realmente mais de produção para, como é que eu posso dizer? De autossuficiência mesmo. Então, tudo que eles produziam ali, eles consumiam. E se eles não produzissem, eles passavam fome. Se eles não limpassem o mato invadia a casa deles, era casa de pau a pique, né, com fifó ainda de lamparina, né, de querosene. Então, era uma época muito difícil para os moradores. Era uma época que a gente começou a frequentar, inclusive esse cara que eu falei, o Terra, ele levou colchões, levou prato, levou talher, levou uma estrutura para poder receber o turista lá, né? Então, hoje, comunidades tradicionais, que elas estão começando a receber o turismo, elas já conseguem se organizar de uma forma melhor, porque elas já recebem muito mais informação e capacitação para que isso aconteça, né? Muito diferente do Vale do Pati. Hoje você vê o Vale do Pati, as casas são os nativos, são famílias, mas são independentes, cada um tem seu próprio negócio, certo? Claro que eles lutam por um bem comum que é o Vale do Pati, existem a reunião da associação e todas essas coisas, mas não é um comércio em comunidade, é um comércio privado dentro do Vale do Pati. O turismo modifica para melhor a vida de muitas pessoas. Turismo responsável, né? Com certeza. Foi aqui onde eu aprendi a enxergar a natureza de uma forma diferente. Foi aqui onde eu aprendi a valorizar a água. Foi aqui onde eu aprendi a trabalhar. Foi aqui que eu aprendi que atrás de cada ser humano tem uma história e que cada história importa muito. E foi aqui que eu aprendi. E foi aqui que eu acredito que, poxa, eu nasci em São Paulo, né?
fiquei até os 16, 17 anos lá. Até os 16 anos, para 17, e desde então estou aqui. Então, a minha vida toda foi aqui. Eu acho que a Chapada Diamantina me ensinou que toda brutalidade ela tem a sua delicadeza. E toda delicadeza também precisa ter a sua brutalidade para sobreviver. Então a Chapada Diamantina me ensinou muito esse equilíbrio. Eu acho isso que a Chapada Diamantina me ensinou muito. Essa questão do bruto e do delicado ao mesmo tempo. É muito forte isso aqui. É isso aí, valeu, hein, Léo? É nóis. Valeu pela conversa. Então, pra mostrar pro pessoal, né, aqui, ó. É porque ela tá sentindo alguma coisa aí, fez o chá pra ela. Ela foi buscar o remédio, né? Obrigado, viu? Ela só anda me procurando. Só uma porção dessa. Bem lindo, Minhas últimas horas aqui na Bahia. Estou agora no aeroporto de Salvador, aqui na sala VIP. E cheguei faz algumas horas, né, antes do meu voo. Vim direto do Vale do Capão. E estou aqui, tomei o café da manhã, vocês viram, né? Então, comi um ovinho, fiz um sanduíche. Também peguei um cuscuz aqui nordestino. E consegui descansar. Acho que resumir as últimas 3 semanas aqui na Bahia é difícil, mas foram, assim, poucas palavras. Foi uma vivência muito intensa, né? Para quem acompanhou desde o primeiro episódio aqui da Bahia, viu ali nossa expedição. Impossível de resumir toda a vivência que eu tive aqui na Bahia nas últimas 3 semanas. Então a gente começou com o Vale do Pati, levamos um grupo do Saia da Zona para fazer o Pati de 5 dias. Uma experiência super imersiva, contato com os locais, né, com os patizeiros, a gente dorme na casa de apoio e a paisagem do Vale do Pati é sensacional, então um dos lugares assim mais fantásticos, não só da Bahia, mas do Brasil inteiro. E eu arrisco dizer que está no top 2 de travessias mais bonitas do país. E depois disso a gente fez o trek da Fumaça por Baixo, também um trek muito selvagem, que eu acho que eu consegui, né, mesmo da dificuldade do trek, eu consegui gravar e mostrar para vocês um pouco de cada detalhe dessa aventura. E tudo isso está nos episódios aqui para vocês assistirem. E isso aí. Agora estou agora na sala VIP, né, de Salvador. Daqui a alguns minutos vai sair meu voo e a gente finaliza mais uma produção desse ano. Dessa vez uma aventura incrível e muito linda na Bahia, na Chapada Diamantina. Espero que vocês tenham gostado. E se você gosta de viajar e quer aprender mais a viajar e comprar passagens aéreas mais baratas, aproveitar a sala VIP antes do voo, é só dar uma olhada no nosso e-book de milhas que a gente ensina do zero, junto com os nossos especialistas do Trip Mundão, a como você acumular milhas e viajar de forma barata para você conseguir viver experiências como essa. Se você gostou da temporada da Chapada Diamantina, deixa um comentário para mim contando o que você achou, o que você achou que eu podia contar sobre a Chapada, que você sentiu falta. Que eu sempre gosto de ler o comentário de vocês para sempre melhorar o nosso conteúdo. E é isso, eu acho que é uma troca que toda viagem eu consigo cada vez mais levar vocês para as minhas experiências, mostrar, né, mesmo que um pouquinho de cada vivência, e vocês sempre viajando junto comigo, comentando e compartilhando com os amigos. É uma forma, acho que é a melhor forma que você consegue de me ajudar e cada vez mais eu conseguir trazer mais viagens para vocês.